Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Flávia de Castro, advogada aqui na RGL Advogados, especialista em Direito do Trabalho. E hoje eu venho responder aqui algumas perguntas sobre o que está acontecendo nessa semana, aqui no estado de São Paulo, onde o governador Dória decretou que estamos na fase vermelha e o que isso significa e o que isso acarreta aos contratos de trabalho, às empresas, aos trabalhadores. Então vamos lá, temos algumas perguntas aqui dos nossos clientes e do próprio Instagram que nos chegou e é assim: o que é o Plano São Paulo? Plano São Paulo é um plano do governo do estado de São Paulo, onde existem 5 fases, na verdade, A fase vermelha, fase laranja, amarela, verde e azul. Essas fases, elas vão de acordo com a doença, de acordo com a Covid-19. O que acontece? Se a Covid está evoluindo, está propagando, a fase vai ficando mais restrita. Então ela começa da azul e vai para a vermelha, que é a fase mais restritiva onde nós estamos passando hoje. Qual a classificação atual do estado? Exatamente, fase vermelha de restrições, onde só podem abrir e funcionar os serviços essenciais. E o que pode funcionar na fase vermelha? Então, o Decreto Federal 10.282 de 2020, instituído no ano passado, ele menciona o que são serviços essenciais, facultativos, enfim. Os serviços essenciais, atualmente, agora nessa fase, são áreas da saúde, hospitais, médicos, clínicas, ambulatórios, enfim, toda a questão de saúde pode funcionar normalmente sem restrição. Pet shops, médicos veterinários, clínicas veterinárias também são considerados serviços essenciais. Padarias, bares, restaurantes são essenciais, porém com restrições. Quais seriam? Só no delivery, não pode comer no local, tá bom? Escolas e templos religiosos entraram agora como serviço essencial também. Até quando vai a atual classificação? Esse decreto agora, dessa semana de 3 de março de 2021, ele foi instituído a fase vermelha do dia 6 ao dia 19 de março. Porém, a quarentena no estado já foi estendida até o dia 9 de abril de 2021. O que isso significa? Significa que a fase mais restritiva, mais crítica, vai até 19 de março. De lá até o dia 9 de abril, outras medidas provavelmente vão ser implementadas e instituídas dependendo do que acontecer nos próximos 15 dias. Quais são os critérios para determinar cada fase? Então, o governo do estado ele ouve as pessoas da área da saúde, o Ministério da Saúde e as questões de saúde. Se os hospitais públicos e privados dão um alerta de que estão sem leitos, estão sem medicamentos, estão sem tratamento para as pessoas, é porque a doença já evoluiu, o vírus já se propagou e com isso precisam ter medidas restritivas para contenção do vírus, tá? Então essas fases elas vão de acordo com realmente a contenção do vírus. Quais foram as principais mudanças feitas no plano desde sua criação? Bom, tiveram vários decretos, principalmente depois desse decreto federal que foi instituído no ano passado, que eu mencionei para vocês, houveram outros decretos dentro desse próprio decreto, falando o que era serviço essencial, o que não era, e tudo mais. Construção civil, indústria, logística, tudo é serviço essencial e continua sendo. Mas, por exemplo, escolas e o templo religioso, como havia falado para vocês, não entrava nos serviços essenciais, estava na fase totalmente restritiva. Agora não, é facultativa a abertura desses segmentos, desde que as escolas e os templos sintam a vontade e
também com a restrição do número máximo de pessoas, que hoje é 35%, tá? No presencial, 35%, não pode ultrapassar esse número. Já chegou até a 70%, depois 50%, agora estamos nos 35%, não pode passar desse número até segunda ordem. Pode ser que diminua, pode ser que daqui uns 15 dias isso volte a aumentar. Qual seria a restrição, qual seria o toque de restrição ou toque de recolher? Bom, há tempos atrás o toque de restrição seria das 23 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Agora ele vem às 20 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte. O que isso significa? Que só pode sair na rua, realmente, literalmente, só pode sair na rua quem for trabalhar ou quem estiver em estado de emergência de saúde para estar indo a um hospital. Fora isso, é proibido, está proibido sair na rua nesse horário, tá? Para tentar novamente a contenção da doença. Os escritórios devem mandar os funcionários para home office? Com certeza. Se o segmento permite o trabalho em home office, se mantenham em home office. A CLT permite esse tipo de trabalho, trabalho intermitente, então fiquem tranquilos que há esta possibilidade, ainda que provisória, com acordo entre patrão e empregado do que vai ser ofertado nesse formato de trabalho, assim como nós passamos já no ano passado, então não é muita novidade para ninguém, tá bom? Podem funcionar em home office. Qual a capacidade que as igrejas e escolas podem funcionar? Bom, como eu havia dito, né? Hoje a capacidade máxima é 35% no presencial. Quais as penalidades pelo descumprimento? Bom, nós temos aí penalidades administrativas como multas, né? A polícia está fazendo uma fiscalização mais efetiva durante a noite para ver quem realmente está saindo e burlando aí essa legislação, né? Isso pode ser dado até como um atentado contra a saúde pública. Então, a pessoa, além de responder administrativamente, civilmente por perdas e danos, dependendo do que ela acarretar de prejuízo, né, para outras pessoas, ela pode vir a responder criminalmente. Não vou me aprofundar nesse assunto, deixo aí para os colegas criminalistas, mas pode acontecer sim dela vir a responder criminalmente por crime aí de atentado contra a saúde pública. Por enquanto, são essas dúvidas que me vieram aqui ao conhecimento, mas quem tiver mais dúvida pode mandar através do nosso Instagram, no direct, enfim, estamos aí prontos para uma próxima. Até mais, pessoal!